O pneu derrapa no asfalto encharcado, enquanto o farol rasga a névoa da estrada 33. Faltam 6 horas para o amanhecer. À frente, uma casa de madeira desbotada corta a lua ao meio, seus vidros vazios fitando você como olhos que nunca piscam. Dizem que nenhum viajante suportou o silêncio desses cômodos até o primeiro canto do galo. Eu sou Marcelo Caixeta e convido você a cruzar comigo esta soleira proibida. Ajuste seus fones, respire fundo e descubra se a lenda é só imaginação ou se a casa realmente coleciona almas em segredo. O mistério da Casa da Estrada 33. Ninguém sobreviveu mais de uma noite. O ar, denso e carregado de umidade, pesava sobre mim como um lençol úmido. A Estrada 33 serpenteava entre árvores imponentes, seus galhos entrelaçados, como dedos retorcidos, buscando alcançar o céu nublado. A cada curva, o horizonte se fechava, aprisionando-me em um corredor de sombras. Não era um medo racional, mas algo mais profundo, um pressentimento que se instalava na pele, uma sensação de estar sendo observado, de que o invisível se aproximava. A casa, uma caixa de madeira desbotada, permanecia imóvel ao final da estrada. Suas janelas escuras e vazias pareciam olhos fixos, observando cada passo meu com frieza implacável. A lenda, ou talvez a maldição, já era conhecida. Caminhoneiros, moradores locais, todos falavam dela, sussurrando sobre a casa que devorava a alma de quem ousava pernoitar em suas paredes. Mas o que me inquietava, o que me puxava para esse labirinto de medo era mais pessoal. Era a sensação familiar de que algo estava errado, de que algo estava prestes a acontecer. Era a intuição, aquela voz interior sussurrando, dizendo que eu precisava ir mais fundo. Não era um desejo de aventura, nem de provar a coragem. Era um instinto, um chamado sombrio que me conduzia para o desconhecido. Eu, como você, já senti isso. A sensação de que algo nos observa, de que estamos sendo puxados para um abismo inexplorado. Talvez você já tenha sentido a pressão de uma escuridão invisível, a angústia de um pressentimento aterrador, aquele arrepio na nuca, a respiração acelerada, a sensação de que a realidade se contorce sob seus pés. Hoje eu me encontro nessa estrada obscura, à beira da obscuridade. A Casa da Estrada 33 me chama, e eu sei, no fundo, que a resposta está lá, escondida nas sombras de seus muros. Mas a resposta me custará algo. Não apenas a coragem, mas talvez algo mais profundo, algo que se esconde nas rachaduras da nossa própria alma. A Estrada 33 não é apenas um pedaço de asfalto. É um espelho distorcido, refletindo nossas próprias angústias, nossos medos mais profundos. A casa não é apenas uma construção, é uma metáfora, um portal para o que reside além do véu da realidade. E eu e você estamos a um passo de atravessá-lo. A viagem não será fácil. O caminho está repleto de segredos, de sussurros e de sombras. Mas se você está aqui, é porque também está procurando respostas, procurando entender o que nos assombra. É porque você também sente a chamada do desconhecido, o fascínio do terror. E talvez, nesse mergulho nas profundezas da escuridão, encontremos algo mais profundo do que o medo, algo mais profundo do que nós mesmos. Durante a noite anterior, a porta da frente havia se fechado sozinha com um estrondo seco, mesmo sem nenhuma corrente de ar. E há 2 anos, um homem desapareceu após tentar gravar um vídeo dentro da casa. Tudo o que encontraram foi sua câmera quebrada a poucos metros da varanda. Ninguém jamais viu ou ouviu falar dele desde então. Certa vez, um grupo que acampava a 100 metros da casa relatou ter visto uma figura imóvel parada atrás da janela do sótão durante horas. Nenhum deles conseguiu dormir naquela noite. A Casa da Estrada 33, mais que um prédio, era um nó gótico, um ponto de confluência de energias obscuras. Não se tratava apenas de um lugar amaldiçoado, mas de um catalisador de medos.
Agora, considerem como isso se aplica quando enfrentam o desconhecido. A casa era um espelho distorcido, refletindo não apenas o terror, mas também a própria fragilidade da mente humana. Em cada sussurro da noite, em cada sombra que se alongava, em cada grito abafado, ecoava a nossa própria vulnerabilidade. A casa amplificava o medo, transformando-o em algo palpável, tangível. A escuridão não era apenas um conceito, mas uma presença física, uma pressão sufocante que nos impedia de respirar. Outro aspecto crucial é a nossa incapacidade de compreender o inexplicável. A casa se apresentava como um enigma, uma caixa de Pandora que, ao ser aberta, libertava um terror que nenhuma explicação científica poderia abarcar. A ciência, em sua busca pela razão, muitas vezes se revela impotente diante dos mistérios da psique humana. A casa, em sua sinistra beleza, era uma lembrança disso. Note como a experiência da casa se torna mais profunda quando analisamos o comportamento dos que dela saíram. O vazio nos olhos, as palavras sem sentido, o silêncio absoluto. Esses são os ecos do terror, a marca indelével da experiência traumática. Esses não eram meros sintomas físicos, eram reflexos de uma realidade distorcida, um reflexo da própria alma sendo despedaçada. Observe também a persistência da lenda. As histórias, perpetuadas por gerações, criam uma aura de mistério e medo, tornando a casa um símbolo de algo além da nossa compreensão. A repetição de eventos, o relato de experiências inusitadas, essas são as ferramentas do terror, que nos impedem de racionalizar o que parece inacreditável. Da mesma forma, a inacessibilidade da casa reforça seu poder. A impossibilidade de acesso, a barreira imposta pela própria natureza do local, intensifica a aura de mistério e o medo do desconhecido. Se não podemos entrar, não podemos nos defender, não podemos compreender. E o medo, por não ser compreendido, se torna mais assustador. Nesse contexto, a casa não é apenas um lugar, é uma personificação do medo. É uma força invisível, uma entidade que se alimenta da nossa vulnerabilidade, de nossos temores mais profundos. Esta é a verdadeira essência da Casa da Estrada 33. Agora, considerem como esse profundo medo afeta cada um de nós. Em que medida nossa própria vulnerabilidade pode ser amplificada por lugares que transcendem a nossa compreensão? Como nos protegemos contra esse tipo de terror? Essas são perguntas que a Casa da Estrada 33 nos força a confrontar. A casa, um monólito de madeira escura, parecia emanar uma aura de opressão. Não era apenas o medo, mas algo mais sutil, uma sensação de aprisionamento, como se o tempo estivesse parado em seus muros desbotados. Agora, considerem como isso se aplica quando enfrentam um sentimento de impossibilidade. Esse sentimento, muitas vezes, é um catalisador de reações mais profundas e menos racionais. A influência da casa sobre a psique humana se manifestava em formas insidiosas. Não eram apenas os medos que se tornavam mais intensos em seu entorno, mas também as nossas próprias falhas, nossas fraquezas, nossas inseguranças mais ocultas. A casa, como um espelho deformado, ampliava esses aspectos, colocando-os sob uma luz perturbadora. Imagine uma tela de cinema. A imagem da casa projeta-se, distorcida e sinistra, sobre a tela de nossa consciência. Cada detalhe, cada sombra, cada ruído se transforma em uma representação amplificada de nossas próprias inseguranças. As vulnerabilidades, antes mínimas, se tornam monstruosas, nos cercando e nos aprisionando. Outro fator crucial é a natureza da própria memória. As narrativas, os relatos, as lendas, tudo se entrelaça, criando um tecido de terror que se alimenta da repetição. A cada relato, a casa se torna mais real, mais palpável, mais ameaçadora. Pensem no efeito cumulativo das histórias. Cada história adiciona uma camada, como um lençol sobre a psique,
intensificando o medo e transformando-o em uma entidade quase tangível. Consequentemente, a persistência desse medo, essa atmosfera de pavor, não é simplesmente uma expressão de superstição. É uma demonstração do poder da narrativa, do poder da imaginação, do poder do medo em moldar nossa realidade. O medo, em sua forma mais pura, não é uma resposta lógica a um perigo real, mas uma projeção de nossas próprias ansiedades, de nossas próprias crenças, de nossas próprias experiências, todas entrelaçadas e amplificadas pela presença daquela casa. Contrastando com a escuridão, surge uma curiosidade mórbida. Por que a casa continua intocada? Por que resiste ao tempo? Porque, de certa forma, é um reflexo de nossa própria curiosidade, de nossa necessidade de compreender o inexplicável. É uma dança entre o medo e a atração pelo desconhecido, uma batalha interna travada no coração de cada um de nós. Em última análise, a Casa da Estrada 33 representa a luta da humanidade para entender as forças obscuras que nos cercam, o desespero de encontrar sentido em um universo aparentemente caótico. A casa é uma lembrança de nossa própria fragilidade, de nossa incapacidade de controlar os eventos que nos cercam e de nossas crenças, que podem ser tão reais quanto o próprio terror. A casa é um espelho, e o terror é nosso próprio reflexo. A Casa da Estrada 33, um monstro silencioso, não se alimentava de carne, mas de esperanças esmagadas e de sonhos desfeitos. Ela não possuía dentes, mas suas paredes eram como mandíbulas que se fechavam sobre a alma de seus visitantes. Agora, considerem como isso se aplica quando você se depara com a fragilidade da própria existência. Além da opressão física, havia uma opressão mais sutil, mais insidiosa. A casa se alimentava da dúvida, da incerteza, do pavor do desconhecido. Ela não impunha a morte, mas a aniquilação da própria identidade, da própria sanidade. Induzia um estado de terror existencial, onde a realidade se tornava nebulosa e a própria percepção se distorcia. Imagine um labirinto, não de pedra, mas de memórias. Cada corredor, cada sala, cada sombra representava um trauma, um medo, uma angústia. A casa era um mausoléu, não de mortos físicos, mas de memórias enterradas, de experiências esquecidas, de verdades esmagadas. Essas memórias, essas experiências, se tornavam parte da estrutura da casa, alimentando seu horror e perpetuando sua presença sinistra. A influência perturbadora da casa não se limitava aos seus ocupantes. Ela se estendia para além de seus muros, contaminando a paisagem circundante. A própria estrada, antes uma simples via de ligação, se transformava em um corredor que se estendia para a eternidade. A natureza, em torno da casa, parecia colada a um estado de constante e sinistra agonia. A escuridão aqui não era apenas a ausência de luz, mas uma entidade palpável, uma força que se insinuava em cada recanto da casa. Era um vazio que engolia a luz, a esperança, a própria existência. Essa escuridão, essa sensação de abismo, essa ausência, era uma manifestação da fragilidade da nossa própria alma. Considerem a experiência de quem se viu dentro da casa. O terror não era um evento isolado, mas um processo contínuo de deterioração, de perda de si mesmo. A experiência de perder a si mesmo em um lugar como esse é um reflexo da nossa própria fragilidade, da nossa vulnerabilidade. Essa perda, esse processo, não é apenas uma metáfora. É uma realidade amplificada e distorcida pela influência sinistra da casa. Outro ponto crucial é a importância do silêncio. Não é apenas a ausência de som, mas a presença opressiva do silêncio, como um peso que se acumula. É um silêncio que grita, um silêncio que se infiltra nos ossos, que esmaga a alma. Talvez, nesse silêncio, esteja a chave para entender o que a casa representa, seu poder, sua influência. A Casa da Estrada 33
Essa entidade silenciosa e sinistra não é apenas um lugar, mas um espelho distorcido que reflete as nossas próprias fragilidades. Ela não nos assusta apenas com o terror explícito, mas com a sombra da nossa própria vulnerabilidade, com a fragilidade da nossa sanidade, com os medos mais profundos que carregamos dentro de nós. Como um caleidoscópio, as experiências e as histórias se entrelaçam, criando padrões perturbadores, mas reveladores. Ao longo deste percurso, notamos que a casa, como um nó gótico, não se limita a um local físico, mas se expande para além de seus muros, permeando a paisagem circundante e entranhado na própria atmosfera. As sombras se alongam, os sussurros se multiplicam e a opressão se torna quase palpável. O tempo parece estagnado, preso em um ciclo de horror, o que nos impulsiona a questionar a própria natureza do tempo e da realidade. Essa experiência, como um labirinto de memórias, revela-se mais profunda do que um simples ato de terror. Cada detalhe, cada sombra, cada ruído se transforma em um reflexo ampliado de nossas inseguranças, de nossos traumas, de nossas ansiedades mais ocultas. É uma exploração, talvez, do nosso próprio inconsciente, onde medos e desejos se entrelaçam em um baile macabro. A casa, portanto, assume um papel de catalisador, amplificando nossas fraquezas e nos confrontando com a fragilidade da nossa existência. Ela não apenas nos assombra, mas nos obriga a confrontar a nossa própria escuridão, a nossa vulnerabilidade. É um espelho que nos mostra não apenas o que tememos, mas também o que somos. Como um quebra-cabeça, as peças, as histórias, as experiências, os relatos se encaixam, compondo um quadro perturbador e inquietante. As narrativas, como fios entrelaçados, tecem uma trama complexa, que nos leva a questionar a linha tênue entre o real e o imaginário. A casa, neste contexto, se torna uma metáfora poderosa, um ponto de convergência entre o individual e o universal. A atmosfera da Estrada 33, como uma névoa densa e opaca, envolve-nos em um estado constante de apreensão. A sensação de estarmos sendo observados, de que algo mais profundo está oculto por trás do véu da realidade, nos prende em uma teia de medo e incerteza. É um estado de espírito, um estado de alma, que se estende além do local físico, tornando-se parte integrante da experiência. Ao refletir sobre esta jornada até aqui, percebemos que a Casa da Estrada 33 não é apenas um destino, mas um portal para o nosso próprio interior. Ela nos convida a confrontar nossos medos, nossas fraquezas, nossas inseguranças. É uma jornada de introspecção, um mergulho nas profundezas da nossa alma. E assim, a casa se torna um espelho, um teste, uma prova. E você, leitor, é o protagonista da sua própria jornada. A Casa da Estrada 33, mais do que um lugar físico, tornou-se um símbolo, uma metáfora da fragilidade humana, um ponto de convergência entre o real e o imaginário. Ela nos levou a um mergulho profundo em nossos medos, em nossas inseguranças, em nossas ansiedades mais ocultas. Não foi uma jornada de exploração externa, mas uma viagem para o interior de cada um de nós. A opressão silenciosa que emanava da casa, a escuridão que se insinuava em cada recanto, ecoava em nosso interior. Ela não nos assombrou com fantasmas visíveis, mas com os fantasmas invisíveis que habitam nossas mentes, com os medos que nos aprisionam, com a fragilidade de nossa percepção do mundo. Esses medos, amplificados pela arquitetura sombria da casa, nos lembram da fragilidade da nossa existência. A Casa da Estrada 33 não nos ofereceu respostas, mas nos colocou diante de perguntas cruciais. Perguntas sobre o desconhecido, sobre a linha tênue entre a razão e a loucura, sobre a capacidade humana de suportar o peso de seus próprios medos. Ela nos desafiou a confrontar o abismo que reside em cada um de nós, o abismo que separa o que entendemos do que permanece além do nosso alcance.
E ao final desta jornada, ao sairmos da escuridão da Estrada 33, carregamos algo mais do que um simples relato. Carregamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos, uma percepção mais nítida da nossa própria fragilidade e da nossa incrível capacidade de resistência. A casa nos mostrou que o terror, em sua forma mais perturbadora, pode ser uma porta para o autoconhecimento. A estrada agora não nos parece mais apenas um pedaço de asfalto. Ela se tornou um caminho sinuoso que nos conduz por dentro de nós mesmos. A escuridão, antes opressora, agora se torna uma aliada, pois nos permite contemplar a luz que habita em nossos corações. A casa da Estrada 33, em sua sinistra beleza, nos convida a uma reflexão profunda. Ela nos lembra que o terror, em todas as suas formas, é parte integrante da experiência humana. Ele nos força a confrontar nossa própria fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa capacidade de sermos assombrados. Mas, ao fazer isso, nos ensina a valorizar a luz, a esperança, a força que existe dentro de nós. Em uma das últimas tentativas de investigação, um repórter deixou um gravador ativado sobre a mesa da cozinha e saiu para explorar o quintal. Quando voltou, o gravador ainda estava lá, mas reproduzia uma gravação perturbadora. Passos pesados andando em círculos e, por fim, uma voz feminina sussurrando seu nome 3 vezes. Não havia mais ninguém dentro da casa. O repórter abandonou o equipamento e jamais voltou ao local. A estrada continua, a jornada continua. E é agora, diante dessa compreensão recém-descoberta, que a verdadeira prática começa. A prática de abraçar nossas sombras, de compreender nossas vulnerabilidades, de reconhecer a nossa intrínseca fragilidade e de encontrar, em meio à escuridão, a luz que reside em nosso interior. A prática de aceitar a fragilidade da nossa existência, a prática de sermos humanos.